Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa sala de estudos para concursos da educação. Hoje nós vamos conversar sobre o verdadeiro mapa do tesouro da sua preparação, que é a matriz de referência da PND, a Prova Nacional Docente, e também do ENAD. E por que eu começo chamando de mapa do tesouro? Porque é justamente a matriz que mostra de forma clara o que você precisa estudar, como deve direcionar o seu foco e, principalmente, o que realmente pode aparecer na sua prova. Sem conhecer a matriz de referência, é como tentar atravessar um oceano sem uma bússola. E agora, quando você entender essa estrutura, cada estudo passa a ser estratégico e também certeiro. Se você parar para pensar, a prova que você vai enfrentar, ela é uma prova extensa. São 81 questões ao todo, sendo 30 de formação geral docente, com uma questão discursiva, então vai ter que produzir texto, e 50 questões de conhecimentos específicos. Mas repare, a banca, ela não inventa nada do nada. Todo o conteúdo, ele está ancorado na matriz de referência que, por sua vez, se apoia em diretrizes sólidas como a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a nossa LDB, a nossa Lei número 9.394 de 96, o Plano Nacional da Educação, que é o PNE, e as diretrizes curriculares nacionais, as famosas DCN, e também a própria Base Nacional Comum Curricular, a nossa BNCC. Ou seja, quem domina essa base legal, junto com os autores clássicos da pedagogia, já sai com uma vantagem enorme. Porque a prova, ela não é só decoreba, ela é sobre compreender, sobre analisar e aplicar criticamente a educação brasileira na prática docente. Vamos agora pensar numa metáfora. Imagina a seguinte situação. Você está em sala de aula e recebe uma turma diversa, com alunos em diferentes níveis de aprendizagem. Alguns em processo de alfabetização, outros já mais avançados e ainda estudantes público-alvo da educação inclusiva. E a pergunta é: como planejar uma prática pedagógica que atenda a todos de forma justa e significativa? Pois é, esse tipo de desafio cotidiano do professor é exatamente o que a matriz traz como competência esperada do candidato que vai prestar a prova, que é a capacidade de articular a teoria e a prática com base nos fundamentos da educação e também nas políticas públicas vigentes. E por que tudo isso aparece de forma tão forte nessa prova? Porque a Prova Nacional Docente, porque a PND, a Política Nacional de Docência, PND, ela tem como princípio central a valorização do professor como um sujeito que pensa criticamente, como um sujeito que domina a teoria, mas que também consegue transformar essa teoria em uma prática pedagógica de qualidade, que sabe tirar essa teoria do papel e incluí-la dentro dos desafios que acontecem dentro da sala de aula. E é esse perfil de professor que a prova ela busca identificar. E é esse perfil que você precisa mostrar nas suas respostas. Por isso, nessa aula, nós vamos destrinchar o passo a passo cada eixo da matriz. Eu vou te mostrar quais são os blocos temáticos, o que realmente pode cair e quais competências você precisa demonstrar. Então, se você ficar comigo até o final, você vai sair daqui com uma visão clara do que estudar e de como se preparar de maneira estratégica para transformar o seu esforço em aprovação.
Vamos juntos? Agora que você já entendeu, porque a matriz, ela é o mapa do tesouro da sua preparação, vamos abrir esse mapa juntos e então analisar a sua estrutura. E olha, não se trata de decorar listas intermináveis de conteúdos, mas de compreender como os eixos, eles se organizam, como dialogam com a legislação educacional e quais competências eles exigem do professor em formação. Então, a matriz de referência que orienta a Prova Nacional Docente, o ENAD, ela está dividida em eixos e dimensões. Cada eixo, ele reúne competências e habilidades que vão muito além de saberes teóricos. O objetivo é avaliar se o futuro professor, ele tem condições de atuar na realidade educacional brasileira, articulando então os fundamentos da educação, ou seja, a filosofia, a história, a sociologia e a psicologia da educação, sempre em diálogo com autores clássicos. As políticas públicas e legislação, como a Constituição Federal de 1988, a LDB, o PNE, as DCNs, a BNCC e todas as normas que orientam a prática escolar. Quer entender ali sobre didática e práticas pedagógicas, como se você tem a competência para planejar, para articular metodologias, para avaliar, para gerir a sala de aula e ser um professor inovador. As questões relacionadas à inclusão, à equidade, ao respeito, ao olhar para as diferenças culturais que existem, as diferenças sociais, as diferenças regionais. E também os conhecimentos específicos, que são aqueles ligados à área a área na qual, né, você vai atuar, a área em que você vai lá estar inserido todos os dias, então praticar a sua profissão. E perceba, não é um estudo solto. Cada parte da matriz, ela conversa com o cotidiano escolar. E por que a matriz, ela se ancora nessas legislações e nesses documentos? Enfim, porque a Constituição Federal de 1988, lá no seu artigo 205, garante a educação como um direito de todos e dever do Estado e da família. A LDB, ela detalha a organização da educação nacional, define princípios como a gestão democrática, a valorização do magistério, a inclusão escolar. Já o Plano Nacional Docente, ele vai ali estabelecer metas concretas para melhorar a qualidade da educação no país, como a universalização da alfabetização, a valorização dos profissionais. Já as diretrizes curriculares nacionais, elas orientam então a formação docente, reforçam a articulação entre teoria e prática. E por fim, a BNCC, ela então organiza as aprendizagens essenciais para toda a educação básica, definindo então a base do trabalho docente. E você quer ver como isso aparece de forma prática? Suponha que a questão, ela traga uma situação sobre inclusão escolar de estudante com deficiência. E essa questão, ela pode então mobilizar a Constituição, que garante igualdade de condições de acesso e permanência. A LDB, que prevê o atendimento educacional especializado. O PNE, que coloca a educação inclusiva como uma meta. E ainda você pode se basear em autores como Montauan e Vygotsky, que discutem a inclusão e o desenvolvimento humano. Ou seja, a prova, ela exige de você a habilidade de conectar documentos oficiais com referências teóricos e práticas pedagógicas. Portanto, quando falamos em matriz de referência, não é apenas o que estudar, mas como você será avaliado. E as competências esperadas, elas incluem
a capacidade de analisar criticamente políticas públicas, relacionar teorias pedagógicas e situações práticas, demonstrar conhecimento da legislação educacional, propor estratégias didáticas inclusivas e eficazes. E é tudo isso que diferencia o candidato mediano do candidato aprovado, que é a capacidade de ir além da memorização e mostrar uma articulação, reflexão e aplicação prática. Então, guarde essa ideia. A matriz, ela não é um enfeite burocrático. Ela é o coração da prova e a chave da sua preparação. E agora que nós temos essa visão geral, no próximo passo, nós vamos começar a destrinchar cada eixo da matriz. Vamos analisar ponto a ponto, o que realmente pode cair, quais competências estão em jogo e como tudo isso aparece, então, em provas anteriores. Agora que nós já entendemos a visão geral da matriz, chegou o momento mais importante, que é destrinchar cada um dos seus eixos. E é aqui que você vai enxergar com clareza o que realmente pode cair na prova e como você pode se preparar de forma estratégica. Eixo dos fundamentos da educação. Eixo 1. Esse eixo que trata dos fundamentos da educação, ele reúne a filosofia, a sociologia, a história e a psicologia da educação. O que a banca quer avaliar aqui é se o professor em formação, ele tem base crítica para compreender a educação como um fenômeno social, cultural e também político. A gente tem como bases legais e autores a Constituição de 1988, no artigo 206, que trata aí dos princípios do ensino, a LDB dos artigos 1º ao 9º, que fala sobre os fins e os princípios da educação, o PNE na sua meta 7, que traz aí a qualidade da educação básica, e autores como Paulo Freire falando sobre educação libertadora, Saviani da pedagogia histórico-crítica, Durkheim sobre educação e coesão social, Vygotsky sobre desenvolvimento e aprendizagem mediada, enfim. Se aparecer uma questão sobre o papel da escola em combater desigualdades sociais, a banca ela pode esperar que você articule a ideia de educação como uma prática de liberdade em Freire, a função da escola, a função social da escola em Durkheim e os princípios aí constitucionais de igualdade. Então, é esperado que você articule teorias clássicas e políticas educacionais e que demonstre uma visão crítica sobre a função da escola na sociedade. O eixo 2, que traz aí sobre políticas públicas e legislação educacional, nesse ponto a matriz ela foca no domínio da legislação educacional e nas políticas públicas que orientam a prática docente. Então você pode trazer aí como base legal a Constituição Federal nos artigos 205 a 214, a LDB, o Plano Nacional de Educação, as DCNs, a BNCC, Anísio Teixeira, Dermeval Saviani, Mário Sérgio Cortella. E todos esses autores você encontra lá na nossa sala de estudos para concursos da educação, muitos conteúdos, videoaulas explicativas sobre os conceitos desses autores, sobre as suas principais teorias, a forma como eles trazem tudo isso articulando a educação, a legislação. Lá você vai encontrar resenhas, mapas mentais, glossários, simulados, tudo para te ajudar a estudar com foco, com estratégia e sair na frente em qualquer prova que você for fazer relacionada à educação. E também potencializar a sua prática pedagógica. Então, para esse eixo de políticas públicas e legislação educacional, a banca ela pode trazer aí questões pedindo, por exemplo, que você identifique qual dispositivo da LDB garante uma gestão democrática, ou que você relacione a meta 15 do PNE com a valorização do magistério. E aí é esperado, então, que você demonstre o domínio dos marcos legais e conecte políticas públicas
às práticas pedagógicas. Já no eixo 3, que traz aí sobre a didática e a prática pedagógica, vamos dizer que esse é o coração da profissão docente. E aqui entra o planejamento, metodologias, avaliação e gestão da sala de aula. E aí você pode trazer a LDB, as DCNs, a BNCC. Pode se basear em autores como Philippe Perrenot, que traz aí as competências docentes, Delia Lerner, que fala sobre o ensino de leitura e escrita, Piaget na aprendizagem como construção ativa, Vygotsky nas EDP, interação social. Você pode trazer Thelma Weiss. Enfim, existem tantos autores que você pode se basear e você precisa dominar esses autores. Você precisa entender quais são as teorias desses autores, os conceitos centrais trazidos em suas obras, como eles articulam suas teorias com a prática pedagógica. E tudo isso você aprende na sala de estudos para concursos na educação. E para esse eixo de didáticas e práticas pedagógicas, pode aparecer para você uma questão que descreva uma sala heterogênea e peça qual que é a melhor estratégia de ensino. E a resposta, ela pode exigir que você mobilize Perrenot, trazendo aí a diferenciação pedagógica para dentro da prática. Vygotsky, que fala sobre a aprendizagem colaborativa. E tudo isso em sintonia com a BNCC. Então, se você domina as estratégias didáticas, você passa na frente. Se você consegue relacionar teoria pedagógica e prática de ensino, você passa na frente. Agora, no eixo 4, que traz aí a educação e a diversidade, esse eixo ele ganha cada vez mais relevância nas avaliações, porque ele trata de algo muito delicado e muito importante, cada vez mais importante, cada vez que a sociedade avança, esse eixo se torna mais importante, que trata da inclusão e do respeito às diferenças culturais, sociais e regionais. E você pode trazer aí como base legal para esse eixo sobre a educação e a diversidade a Constituição de 1988, a LDB, nos artigos 4º, né? E aí você vai ter lá nos artigos dos 58 ao 60 sobre educação especial e inclusiva. Você vai pegar lá o PNE, estudar autores como Maria Teresa Montoan, Vygotsky, Rosita Eder Carvalho, Boaventura de Souza Santos. Então, uma questão, ela pode aparecer para você pedindo, né, é uma questão que descreva aí a resistência de uma escola em incluir alunos com deficiência. Quando a escola ela encontra diversos empecilhos, diversos problemas, diz que o aluno não participa daquela atividade porque falta recursos, porque falta o espaço, enfim. Tem uma certa resistência de incluir alunos com deficiências em todas as práticas pedagógicas. E nesse caso, a resposta ela vai exigir que você articule a LDB, o PNE, autores que defendem uma escola para todos. Então, é esperado que você compreenda os princípios da inclusão escolar e que relacione diversidade com qualidade da educação. E aí, se você entende tudo isso, se você entende essas legislações e fala, essa pergunta aqui, eu posso me basear nessa lei. Essa pergunta aqui, eu posso me basear nesse autor. E, por mais que seja questões de múltipla escolha, se você tem essas construções sólidas na sua mente, você vai conseguir se basear e trazer, né? Trazer aqueles princípios, trazer aquelas informações todas de uma forma que você consiga juntar um quebra-cabeça e dizer, essa é a resposta correta. Essa é a resposta correta porque eu já estudei isso em algum momento nesses autores e nessas legislações. E enquanto professor, esse seria o caminho que eu iria. E aí você vai lá e escolhe a questão que te direciona para o caminho mais assertivo. E o último eixo, que é direcionado à área da atuação do professor, que é o eixo de conhecimentos específicos. Para a pedagogia,
envolve os fundamentos da alfabetização, a matemática, ciências, história, geografia, artes e educação física. E aí você pode trazer como base a BNCC, que fala dos campos de experiência, as DCNs de pedagogia, Emília Ferreiro, Ana Teberoski, Delia Lerner, Piaget, enfim. Existem muitos autores que falam sobre a temática. Existem muitos autores que você precisa conhecer para você entender as questões de conhecimentos específicos. E quanto mais autores você conhecer, quanto mais teorias você conhecer, quanto mais embasamento você tiver, mais fácil vai ser a prova para você. E isso não é só sobre passar na prova. Isso é sobre você conseguir aplicar tudo isso na sua prática pedagógica quando você estiver em sala de aula. Para que a sua rotina seja leve, para que você saiba todas as possibilidades que você tem e todos os desafios que você pode enfrentar, e como sair na frente, e como lidar com tudo que vai acontecer na hora que você estiver na prática. Porque se você vai fazer um ENAD, se você é um estudante, você está estudando para exercer a profissão. Eu acredito que não tenha ninguém que estude para deixar um diploma guardado na gaveta e para não executar a profissão, a menos que existam forças maiores que te impeçam no determinado momento de estar inserido na profissão. Mas isso não significa que se a oportunidade não aparecesse, você não entraria nela. E se a oportunidade aparecer e você tiver que entrar nela, você vai estar preparado? Você vai estar preparado para os imensos desafios, porque cada criança é uma criança. Cada aluno é um aluno. Engana-se quem acha que existem alunos e existem práticas, e existem metodologias, e existem estratégias que você pode aplicar para todos. A gente não tem uma homogeneidade dentro da sala de aula. Cada indivíduo é singular, tem suas especificidades, suas características, suas potencialidades. E se você não estiver preparado para tudo isso, não é só os alunos que sofrem com o impacto desse despreparo. É você também que sofre. Porque você não consegue lidar com aquelas situações que acontecem na sala de aula. Você não vê seu aluno avançando, você não vê as coisas se movimentando, você vai vendo que cada vez você se sente mais cansado, mais esgotado. Você fala assim, a sala de aula me esgota. Por quê? Porque você não consegue encontrar mecanismos para trabalhar dentro da sala de aula de forma prazerosa para você e para os seus alunos. Talvez esse seja um dos grandes problemas e que, infelizmente, professores, a gente não enxerga. Eu custei a enxergar, mas enxerguei. Enxerguei porque eu falei, não existe nada que eu não possa fazer. Se eu sou professora, eu acho que se eu sou professora, eu tenho que ser capaz de ensinar qualquer coisa para qualquer um e em qualquer lugar. Faz parte do meu ser, eu sou professora, sou educadora. Quem é um professor tem que saber ser um bom professor em qualquer lugar. Eu sempre disse isso e sempre bati nessa tecla. Não adianta você dizer, eu sou professor de educação infantil do berçário 1. Eu sou professor do ensino fundamental do 4º ano B. Viu? Se você é professor de crianças, de jovens, de adultos, de idosos, seja de quem for. Você é um bom educador, você sabe ensinar, você sabe transmitir uma mensagem. Pelo menos eu acredito que é isso que se espera do termo educador, do termo professor. Ah, mas eu só estudei pedagogia. Incrível! Então você sabe lidar com qualquer um. E você pode ensinar tudo aquilo que você sabe. O que você não sabe, você não ensina, é claro. Não se meta a falar algo que você não sabe. Eu concordo, eu também não falo. Quando eu não sei, me desculpa, sinto muito. Mas isso foge dos meus limites de conhecimento. Mas no dia que eu tiver conhecimento sobre esse assunto, e se ele voltar a retornar, eu me esforço muito para passar isso adiante. Para ensinar você aquilo que eu sei, de alguma forma. Então, quanto mais conhecimento você tem, quanto mais embasamento você tem, quanto mais teoria você tem, para que eu preciso estudar autores? Para você saber como é que você pode lidar com essas situações.
porque muitos deles já estiveram ali. Ou os que não estiveram em sala de aula, não pisaram no chão da escola, mas se dedicaram por anos a pesquisar e a escrever grandes obras. Que tudo bem, ele não teve a prática ali, o tempo dele, 30 anos não exercendo a profissão, não teve, mas ele teve 30 anos ali estudando sobre o assunto. E conectando o que esse, o que aquele outro professor fez, deu certo, não deu certo, e entregando isso pronto para que você entenda. Isso nunca aconteceu comigo. Ah, mas aquele autor já falou que aconteceu com outra pessoa. E aquela pessoa agiu dessa forma. E ele deu uma dica que eu posso agir assim. E ele disse que, olha, se eu utilizar essa estratégia aqui, vai funcionar. E aí você vai, aplica na sua prática e vê que funciona. E se não funcionar, você fala, olha, essa teoria refuto ela, está errada. Não funciona. Só que talvez não funcione com você, mas funcione com outra pessoa. Porque cada sala de aula é uma sala de aula. Em cada sala de aula a gente vai encontrar um desafio diferente. Em cada ano você vai encontrar um desafio diferente. Cada nova criança que chega dentro da sala de aula é um desafio diferente. Novas socializações, novas estratégias, novas metodologias, novas formas de passar a informação adiante. E nós, enquanto educadores, temos que ter a total compreensão de que nós devemos fazer isso de forma afetiva, de forma que o outro fale assim, que legal, aquela professora, ela gosta de ensinar. Não importa a idade que a pessoa tem, ela pode ser desde um bebê até um idoso. Se você souber ensinar, com certeza aquela pessoa vai sorrir para você e vai agradecer por um ensinamento. Então, ter esses conhecimentos, ter uma base sólida, teórica e legal, nos ajuda a passar na frente, na nossa própria vida, né? Então, é importante que a gente demonstre o conhecimento e o domínio, não como decoreba, porque a gente não tá ali fazendo um ENAD só porque é obrigatório. A gente está fazendo para testar também os nossos conhecimentos. Imagine se uma daquelas perguntas lá na frente acontece na sua prática pedagógica. Você vai se lembrar e vai falar, isso aqui que está acontecendo comigo, eu já vi isso aonde? Ah, na pergunta da PND. Ah, na pergunta do ENAD. E eu acertei essa pergunta. E eu acertei porque eu estudei, então eu sei o que fazer. Entendem por que é importante a gente estudar? E vocês viram só como a matriz, ela é muito mais do que uma lista de conteúdos. Ela é um retrato do que significa ser professor no Brasil hoje. E infelizmente a gente sabe como a nossa área da educação está sendo conduzida. E isso me entristece. Mas eu espero fortemente que eu e você que me assiste possamos ser aquelas pessoas que fazem a diferença, pelo menos na nossa prática pedagógica. E, ao destrinchar cada um desses eixos, você ganha clareza sobre o que estudar e como relacionar teoria, legislação e prática pedagógica. Mas ainda não acabou a nossa aula. No próximo bloco, nós vamos dar o passo além e responder a pergunta-chave que todo candidato faz. O que realmente pode cair na prova? Então, a gente vai olhar para avaliações anteriores, para a legislação e para as tendências atuais da educação. Agora nós chegamos na parte mais estratégica. Afinal, o que realmente pode cair na sua prova? Não adianta só conhecer os eixos, é preciso entender como eles se materializam em questões e o que as bancas têm cobrado ao longo do tempo. No eixo de fundamentos da educação, as tendências das provas é trazer teorias pedagógicas e os seus autores, a função social da escola, concepções de aprendizagem. Então, as provas elas podem trazer questões pedindo para você diferenciar uma abordagem tecnicista de uma abordagem crítico-emancipatória, com base talvez em Saviani ou em Paulo Freire. E aí, com prioridade, você precisa estudar correntes pedagógicas
tradicional, tecnicista, crítico social, histórico-crítica, socio-interacionista, estudar a função social da escola segundo os autores clássicos e fazer uma conexão entre teoria e prática. Certo? Tudo isso você encontra lá na nossa sala de estudos, com diferentes autores e obras, onde eu trago videoaulas explicando cada obra individualmente, trago resenhas críticas, mapas mentais, glossários com termos técnicos e simulados para você, memorizar cada autor e obra. No eixo das políticas públicas e legislação educacional, a tendência nas provas é trazer a interpretação de artigos da LDB, as metas e as diretrizes do BNE, as competências gerais da BNCC e noções de gestão democrática. Um exemplo real de cobrança nas provas é que o ENAD trouxe uma questão pedindo que o candidato identificasse qual o princípio da Constituição Federal que garante a valorização do magistério. Trazendo aí também concursos estaduais e municipais que frequentemente pedem datas de promulgação de leis, metas do PNE e conceitos de inclusão. Então é importante que vocês estudem artigos centrais da LDB, metas do PNE relacionadas à inclusão, à qualidade e à valorização docente e também as competências gerais da BNCC. No eixo didática e prática pedagógica, então as tendências na prova é trazer o planejamento, metodologias ativas, a avaliação formativa, a relação entre teoria de aprendizagem e prática e a gestão da sala de aula e a interdisciplinaridade. Então, a prova ela pode trazer uma questão em que o enunciado apresenta um professor aplicando provas padronizadas como uma única forma de avaliar. Ou seja, ele traz uma prova e essa mesma prova ele aplica para todos os alunos. E o candidato, ele precisa identificar a limitação dessa prática e propor alternativa formativa. Está errado o professor fazer isso? Depende, mas ele não pode tomar isso como um único meio, né? É importante que essa não seja uma única forma de avaliação, que ela possa ser, sim, uma avaliação para você identificar o nível que a criança está, né? Vamos identificar aqui quais são suas dificuldades, quais são suas facilidades. Em outra avaliação, você propõe, então, algo que esteja adequado com o nível daquela criança. E aí você estuda concepções de avaliação, seja diagnóstica, formativa, somativa, você precisa entender essas diferenças. Você precisa estudar metodologias, ou seja, projetos, resolução de problemas, metodologias ativas, você precisa entender o que isso significa e como elas se diferenciam. E fazer a relação da BNCC com a prática docente, porque a BNCC ela é muito cobrada e utilizada em todo o Brasil. Já no eixo 4 de educação e diversidade, a tendência nas provas é trazer a educação inclusiva e a legislação que corresponde, a relação da escola com a diversidade cultural, o combate à discriminação e a promoção da equidade. Então, questões do ENAD anteriores vinham descrevendo a resistência de escolas em incluir alunos com deficiência. E pediam, então, que o candidato identificasse o equívoco frente à legislação e à pedagogia inclusiva. E aí você pode se basear na LDB, no PNE, em autores como Montuan, Carvalho, Vygotsky, educação das relações étnico-raciais. Essas são bases que você pode ter para conseguir responder esse tipo de questão. E no eixo de conhecimentos específicos, então, eles trazem aí alfabetização e letramento, processos de aprendizagem em matemática e ciências, os campos de experiência da BNCC na educação infantil, o ensino interdisciplinar nos anos iniciais. Então, as provas, elas sempre vêm trazendo questões com hipóteses de escrita infantil, como Ferreiro, Teberoski, que são excelentes autoras para trazer para vocês os conhecimentos relacionados ao assunto.
e questões sobre resolução de problemas matemáticos, segundo o que a nossa Base Nacional Comum Curricular. Então, estudem psicogênese da língua escrita, estudem Ana Ferreiro, estudem Emília Ferreiro, estudem Ana Teberoski, estudem a BNCC, o ensino de leitura e escrita com Délia Lerner, Isabel Solé, Thelma Weiss, estude Piaget, estude em diversos autores que podem trazer para vocês bases sólidas para vocês entenderem os conhecimentos específicos da área. Então perceba que o que realmente cai não é decoreba de leis ou de teorias isoladas, mas a articulação entre base legal, teoria pedagógica e prática docente. As provas, elas valorizam o professor que é capaz de ler uma situação concreta e mobilizar legislações, autores e metodologias para fundamentar a sua resposta. E é justamente por isso que a gente estuda, é justamente por isso que a gente se forma. Para que a gente compreenda e mobilize tudo isso para que a gente possa aplicar na nossa prática pedagógica. E é isso que nós vamos explorar aqui nesse próximo bloco. Quais competências e habilidades você precisa demonstrar para entender, para atender, né, ao que a matriz ela exige. E esse é o segredo para transformar o estudo em desempenho e ótimo resultado. Então, agora nós já vimos o que pode cair em cada eixo, mas então vem um ponto-chave. Quais competências e habilidades você, futuro professor, precisa demonstrar nessas provas? E é aqui que o avaliador deixa claro o perfil de profissional que se espera formar e selecionar. A competência 1, que é o domínio da base legal e normativa. E o que isso significa? Significa demonstrar o conhecimento e a interpretação crítica da Constituição, da LDB, PCN, DCNI, BNCC, enfim. Todas essas bases legais e normativas. A competência 2, que espera uma fundamentação teórica em educação, que significa você saber relacionar situações educativas às teorias pedagógicas, identificando abordagens de Piaget, de Vygotsky, Paulo Freire, Perrenot, Saviani, enfim. Pode a prova trazer uma situação, problema sobre alfabetização inicial, e aí você precisa reconhecer as hipóteses de escrita, enfim, né? A competência 3, que fala sobre o planejamento e a didática. Então, espera-se que o professor, né, o futuro professor, saiba propor práticas pedagógicas coerentes, inovadoras e fundamentadas. Outra competência é sobre inclusão e diversidade, ou seja, saber se o professor sabe atuar com sensibilidade e embasamento diante das diferenças, seja deficiência, etnia, gênero, cultura, contexto econômico. E a última competência, que é da interpretação crítica e resolução de problemas. Isso significa você ser capaz de ler situações reais da escola, de mobilizar teorias, legislações e metodologias, e então propor soluções adequadas para toda e qualquer dificuldade que apareceu pelo caminho. Em resumo, as provas elas não querem apenas medir o que você sabe, mas o que você consegue fazer com esse conhecimento. E isso exige que você seja capaz de interpretar, articular teoria e prática e também propor soluções fundamentadas. Então aqui vai algumas dicas para vocês. Estude com mapas mentais. Os mapas mentais, eles ajudam a relacionar legislação, autores e práticas de uma forma visual, de uma forma que você consiga conectar e na hora da prova você lembra daquela palavra e das conexões que eram feitas nos mapas mentais. Treine leitura crítica de enunciados. As questões, elas não são diretas, elas exigem interpretação. Reforce as interconexões, né? Como, por exemplo, BNCC mais Vygotsky, falando aí do socio-interacionismo, ou a PNE mais as políticas de inclusão. Revise com simulados.
Isso vai mostrar como os conceitos são realmente cobrados, como pode aparecer em diferentes tipos de pergunta. E construa exemplos práticos. Sempre pense, se essa situação acontecesse na escola, como resolveria com base na lei e nos autores? E tudo isso você pode aprender junto comigo lá na nossa sala de estudos para concursos da educação. Lá você vai encontrar videoaulas incríveis e completas sobre diferentes obras e autores, mapas mentais, simulados, glossários e resenhas completas e críticas sobre as obras, para que você tenha muito embasamento e saia na frente na hora da sua prova. E é claro, é muito claro e eu sempre deixo isso claro, a sala de estudos é o ponto de partida, mas não é o seu fim. Então, é importante que leiam as obras completas, que acessem os livros, porque lá na sala de estudos você tem uma visão com base na minha leitura. É claro que a minha leitura é uma leitura crítica e imparcial, mas existem pontos, existem detalhes, existem informações que só você, na sua leitura, vai identificar. Porque, mais uma vez, cada um de nós somos um ser. Existem muitas coisas que me chamam a atenção e existem muitas coisas que chamam a sua atenção. Então, quando você tem acesso à obra completa, você consegue identificar aquilo que te toca e aquilo faz muito sentido para você. Então, agora que você já tem clareza sobre quais competências você precisa demonstrar, que não basta citar a lei ou o autor, é preciso articular e aplicar. E esse é o diferencial de quem se prepara e de quem só estuda. E é quem realmente se prepara e estuda que passa na frente. Então, chegamos ao final dessa aula e eu gostaria de reforçar uma coisa com vocês. Algo que vai te diferenciar nessa prova não é decorar leis ou autores isolados, mas a sua capacidade de articular teoria, legislação e prática pedagógica. E é exatamente isso que o avaliador ele busca. Um profissional que entenda a educação brasileira em sua complexidade e que consiga propor soluções consistentes para os desafios reais da escola. Então, por isso, ao organizar os seus estudos, não se perca em leituras fragmentadas ou materiais soltos da internet. Monte uma rotina com leitura crítica da legislação, com videoaulas aprofundadas sobre a legislação que te explique e te traga não só a lei, o trecho da lei, mas uma explicação de como aplicar aquilo na prática. Faça um estudo aprofundado dos principais autores, assista as videoaulas, leia resenhas, veja os mapas mentais, leia o glossário para você entender os termos técnicos, faça simulados. E claro, muito treino com os simulados. Esse é o caminho para você transformar o estudo em aprovação. E se você quiser acelerar esse processo e estudar de forma estruturada, focada e com acompanhamento, eu te convido a se matricular agora mesmo na nossa sala de estudos para concursos da educação. Nós estamos com uma super promoção, uma condição especial para você que se matricular agora. Lá você vai encontrar resenhas críticas das principais obras e autores da educação. Semanalmente nós estamos alimentando a plataforma, então durante um ano você vai ter acesso a todo o conteúdo que for inserido dentro da plataforma. Você vai ter acesso a muitas aulas. Aulas explicativas, a mapas mentais, glossários organizados, simulados e muito mais. Tudo pensado para você dominar os conteúdos que realmente caem nas provas. E lá a gente explica legislação também. Você vai encontrar um espaço só com legislações e videoaulas explicativas para que você entenda essas leis e passe na frente. É o ambiente perfeito para quem não quer só estudar, mas estudar com direção e com estratégia. Então, não perca tempo, acesse agora o link que está aqui na descrição e garanta sua vaga na nossa sala de estudos. Vem comigo porque a sua aprovação começa quando você escolhe estudar do jeito certo. E antes de finalizar,
Peço a você que curta esse vídeo, isso ajuda demais. Deixe nosso coração quentinho e sabendo que o trabalho que a gente vem fazendo aqui, de alguma forma, contribui para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho. Afinal, a educação é assim, e é assim que a gente transforma a educação. Um beijo a todos, até a próxima aula.